Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Química, hoje falando das funções cetona e aldeído. Nós, numa outra aula, vimos a função álcool, enol, fenol. Primeiro nós vimos os hidrocarbonetos. Vamos ver, relembrar o que é cada um deles? Hidrocarboneto é aquele que possui somente carbono e hidrogênio. O álcool, enol e fenol, todos eles têm OH, que é hidroxila, em sua estrutura. Só que o álcool, a diferença, só que o álcool tem o OH ligado a um carbono saturado. O enol tem o OH ligado a um carbono insaturado. E o fenol tem o OH ligado ao anel benzênico, diretamente ao anel benzênico. Ok? Vamos lá. E o que é a cetona? Cetona é aquela substância, aquela função orgânica que tem o grupo carbonila, ou seja, tem um O ligado num carbono por dupla ligação. Esse é a carbonila, né? Então ele está ligado, se ela for cetona, está ligado num carbono do meio da cadeia. Se ele for aldeído, ele está ligado num carbono da extremidade, certo? Vamos ver? Olha só, aqui eu tenho um carbono que é do meio da cadeia, então eu tenho esses dois carbonos no meio e esses dois carbonos na extremidade. No carbono que está no meio, se o O está ligado nele, é cetona. Agora, se ele está numa extremidade, ele tem O com H, é um aldeído, ok? Tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, nomenclatura da cetona. É a mesma coisa, só que a terminação é ona. O que é a mesma coisa? O prefixo, que depende do número de carbonos. Depois, o tipo de ligação. An para ligação simples, en para ligação dupla, in para ligação tripla. E ona, final ona, porque é uma cetona, certo? Bom, vamos lá. Prop, 3 carbonos. Então, é prop. Entre os carbonos, só tem ligação simples. Professor, e essa dupla aqui? Não, não conta. Para nomenclatura, só conta as ligações entre carbonos. Então, entre carbonos, eu só tenho ligação simples. Então, é an. E é ona, né? Porque o oxigênio está ligado no carbono do meio. É o único, né? Se ele tivesse aqui, seria aldeído. Se ele tivesse aqui, também seria aldeído. Então, a única possibilidade de ser ona é no carbono do meio, então propanona. Por isso eu não vou identificar por número, né? Não vou colocar propan 2-ona. Eu simplesmente vou colocar propanona, porque é a única possibilidade que tem de ele ser uma cetona. Bom, próximo. Aqui, nesse caso, né, eu tenho num carbono que não é da extremidade, né, o oxigênio ligado nele. E eu tenho aqui um CH3. Obrigatoriamente, o meu O tem que estar aqui. Por que o meu O tem que estar aqui? Porque se ele tivesse aqui, o carbono que está aqui faria 5 ligações e não pode. Então, essa é a minha única possibilidade dessa cadeia. Vamos dar nomes? A minha cadeia principal é esse vai e vem aqui, certo? Com 4 carbonos. Sobrou para fora esse radical, que só tem um carbono, que é o metil. E por onde eu começo a contar? Pelo lado da minha função, sempre pelo lado da função. Então, aqui é carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então, é 3-metil, but de 4 carbonos na cadeia principal, an de ligação simples entre carbonos e ona por ser uma cetona, certo? Um pouquinho mais complicado, vamos lá. Minha cadeia principal é essa daqui, ó. Tem que ter o grupo funcional, o carbono com o grupo funcional, certo? O que sobrou?
para fora é radical. Então, esse é um metil, esse também é metil e esse também é metil. Por onde eu começo a contar a minha cadeia principal? Pelo lado que está a minha função. Minha função está mais para a esquerda do que para a direita. Então, eu começo a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde estão os meus radicais? Um no 2, outro no 2 também. 3, 4, 5. Então, 2,2,5 trimetil. São 3 metil. Professora, tem que colocar o tri? Tem que colocar o tri, certo? Porque são 3 metil. Cadeia principal, essa daqui, ó. 6 carbonos, X. Entre carbonos, nessa cadeia principal, só tem ligação simples. Então, AN. E aí, eu tenho que indicar onde está a minha acetona. Por quê? Porque eu posso ter a minha acetona aqui ou aqui. Então, hexan 3-zona. Certo? Mais uma acetona. Minha cadeia principal é essa que está numerada, onde tem o carbono que tem o grupo carbonila. Certo? O que sobrou, este e este são radicais. Este é um radical metil e este é um radical etil. Por que etil? Porque tem 2 carbonos. Então, primeiro eu dou nome aos radicais. De metil e etil, quem vem na frente? Etil, no alfabeto, vem antes do metil. Então, aqui também vem antes do metil. Então, 4-etil, olha lá. No 4 eu tenho etil. No 2 eu tenho metil. Acabaram-se os radicais. Agora eu vou à cadeia principal. Então, X de 6 carbonos. AN, ligações simples entre carbonos. E acetona, onde está? Cetona. Está no carbono 3. 3-ona. Mais um. Só que agora nós temos 2 cetonas, né? 2 grupos carbonila. Então, eu tenho lá, cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, X. Entre os carbonos só tem ligação simples. AN. Agora, vamos numerar a cadeia. Ó, o O está mais para esse lado do que para esse lado, né? Aqui ainda tem um carbono sobrando, aqui não. Então, eu começo a numerar da direita para a esquerda. Então, vai ficar 1, 2, 3 e 4. Então, 2,4 diona. Professora, precisa colocar o di? Sim, precisa, porque são 2 cetonas, ok? Nomenclatura do aldeído. Eu ponho o prefixo normal, depois o tipo de ligação an, em, in, mais al no final. Eu preciso identificar onde está o aldeído? Não, porque ele está sempre no final da cadeia ou no começo da cadeia. Sempre será no carbono 1. Sempre, tá? Olha lá. Cadeia principal é o vai e vem, que tem 6 carbonos, né? O O está na extremidade, então é um aldeído. Para fora desse vai e vem, eu tenho o metil, que está no carbono 2. Olha lá, 1, 2. Então, é 2-metil, X de 6 carbonos, AN de ligação simples, AL de aldeído, porque está na extremidade. Aí eu tenho duplo aldeído, né? Eu tenho lá 3 carbonos, é prop. Entre esses carbonos só tem ligação simples, AN. E eu tenho 2 aldeídos, então eu tenho dial. Eu uso o para ligar as 2 consoantes. Então vai ficar propano, dial. Porque são 2 aldeídos nas extremidades, no começo e no final. Mais 2 aqui. Bom,
Aqui eu tenho uma ligação dupla no meio, nesse primeiro. Bom, minha cadeia principal é a que tem a ligação dupla e maior número de carbonos. Então, é aqui, ó, essa aqui, ó. Bom, o que sobrou é radical. Ele é o radical metil. Bom, em que carbono ele está? Eu começo a contar sempre do lado que está o aldeído. Então, eu vou lá. Começa a contar daqui. 1, 2, 3, 4. Então, 4 metil. 2 pentenal. Professora, não tem que estar o 2 aqui? Não, ele pode estar na frente, tá? Pente, porque são 5 carbonos. De ligação dupla. Então, o 2 quer dizer que é da ligação dupla. E al de aldeído, né? Por ter uma função de carbonila. Próxima cadeia, essa de baixo. Olha só, cadeia principal, maior número de carbonos. Essa daqui que eu indiquei. O que sobrou? Radical. Radical metil, radical etil. Certo? Então, quem vem na frente? Etil. Que está no carbono 2. Né? Por que no carbono 2? Porque eu começo a contar a partir do O, né? Do carbono que tem o O. 1, 2 etil, 3 metil, 5 carbonos, pente. Entre carbonos só tem ligação simples, an. E é um aldeído que eu não preciso identificar, porque ele sempre estará no carbono 1. Ok? Mais um. Olá, o O está na extremidade, então é um aldeído. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pente. Entre os carbonos só tem ligação simples, que é os tracinhos, an. E al de aldeído, por estar na extremidade. Bom, terminamos aqui mais uma aula sobre cetonas e aldeídos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Você vai receber mais aulas. Até mais!